Como eu prometi para vocês, a partir da parceria da Santos Júnior e da Mercado Edu, nós trouxemos uma análise detalhada da expansão da educação à distância a partir do decreto 9057. Então nós vamos analisar a série histórica dos dados do censo da educação superior, mas com essa perspectiva, olhando com mais atenção a partir de 2017. Bom, vamos olhar aqui primeiro ingressos no ensino à distância. Olha só, ingressos, né? Olha o movimento que nós temos desde 2014 até 2019 e olhem a velocidade de crescimento. Olhem aqui na curva, prestem atenção como já em 16 nós tínhamos uma tendência de subida, em 17 esse número se consolida, em 18 novamente. 2019 eu tenho uma queda de aceleração. É importante contextualizar que 18, 19 nós não estamos numa fase de franca expansão do PIB da economia brasileira. Portanto, um crescimento da ordem de 15% é sim muito significativo quando eu venho numa faixa de crescimento de 21, 27, 27,8%. Vamos olhar para mais algumas informações bastante interessantes. Olha só o ingresso na educação à distância dentro de grupos educacionais. O que é que a Mercado Edu preparou para a gente e eu trouxe aqui para nós analisarmos? Nós recortamos os principais grupos consolidadores, tá certo? Cogna, Estácio, nós pegamos também dados do grupo SER e outros, né, grupos que vêm se consolidando no mercado, que vêm expandindo as suas operações por aquisições orgânicas e tudo mais. Juntando esses vários grupos consolidadores, nós conseguimos aqui mostrar quem são os grupos, Grupo Laureate, por exemplo, o NIP, grupos que estão sólidos no mercado, tá certo? E que já tem conseguido se marcar por uma presença como grandes operações. Vamos chamar dos grandes players. Olha só o movimento de ingressos deles e a faixa de velocidade de crescimento. Em 2016 nós chegamos já a 26% de crescimento, 2018 mais 26% e agora 2019 16%. Perceba que é um movimento muito parecido com o que a gente experimenta no mercado em geral. Ranking dos grupos educacionais na educação à distância para ingressos: Cogna, Unip, Leonardo da Vinci, Estácio e Cruzeiro do Sul. Tá certo? Vejam que nós temos aqui no final o percentual de crescimento da série histórica. Aqui a gente pegou um período longo, de 13 a 19. Né? A Uniaselv, por exemplo, Leonardo da Vinci, 805%. E se nós observarmos de 17 para 18, nesse grupo em específico, ele dobra a sua operação de 62 para 115 mil. Então, percebem que a possibilidade de expansão da modalidade à distância, experimentada a partir de 17, com novos polos, com novas unidades, com centros universitários como eles, podendo expandir em números dos seus diversos campi fora de sede, dentro da mesma unidade da federação, a gente vê esse tipo de movimento de franca expansão. Chama atenção também nessa tabela o crescimento do grupo Cruzeiro do Sul. Vamos olhar as IES independentes? Vamos olhar aquelas que eram chamadas das instituições de médio, pequeno e micro porte, porque muitos diziam que com os números das instituições de capital aberto, né, as outras instituições eram todas micro. Mas se nós observarmos em termos de fatia de mercado, olha o crescimento que eles experimentam. Olha só o salto que é dado em 2017. Olha o pico desta curva que a gente tem aqui do lado, não é? Olha só, ainda crescendo, 37% em 2018, 13% em 2019. Olha só a participação importante na diversificação. Isso é resultado principalmente do quê? Da possibilidade que tanto o decreto 9057 trouxe quanto o decreto 9235, ambos marco regulatório de 2017 para credenciamento na modalidade à distância é exclusivo. Eu não preciso mais estar lastreado na modalidade presencial.
Outra coisa, eu não preciso passar pelo credenciamento de polos. Eu posso sim autorizar por ato próprio os meus polos, baseado nas minhas notas, no meu desempenho, nas avaliações dos indicadores de qualidade. Entendem? Então, tudo isso marca um cenário favorável para novos empreendedores da educação superior, aqui no caso recortado para a modalidade à distância. Outro número muito interessante, o crescimento no número de instituições ofertantes. Olha só o salto que nós temos de 17 para 2019, né? Nós saltamos mais 33% em 18 e mais 20%, ou seja, eu estou falando um salto de mais de 50% no número. Tá? Saltamos de 257 para 413 ofertantes da modalidade à distância nesse intervalo. Aqui é o impacto do decreto 9057, tá bem? Quantidade de instituições ofertantes dos grupos educacionais. É óbvio que eu tenho aqui, né, uma estabilidade, porque eles já tinham as suas mantidas, eles já tinham as suas operações, eles já eram presentes. Então, esses dois gráficos mostram para a gente como esses dois decretos, eles foram muito importantes na expansão da oferta por diversificação de players, por diversificação de empresários atuantes nesse segmento a partir das suas mantenedoras, tá bom? Quantidade de ES ofertantes das instituições independentes, olha isso aqui, né? Nós saltamos de 220, tá? Para 365, tá bom? Vamos em frente? Quantidade de novas instituições na modalidade à distância. Olha só quantas novas instituições entram na modalidade. 2013 só 16, 2014 15, 2015 18, 2016 25, 2017 um número grande de processos que estavam parados tem, né, sido acelerada as suas tramitações, né? O decreto já em maio ele abre a possibilidade para que as tramitações sejam aceleradas, não é? Nós já saltamos para 25, em 2018, de 25 para 45, né? Mais 20. Em 2018, nós saltamos mais 87 e em 2019, mais 75. Olha só a quantidade de polos. E aqui eu peço atenção, isso é algo que poucos fizeram o recorte. A quantidade de polos em geral, tá certo? Da educação à distância, ela salta de 7 para 16 mil entre 2017 e 2019. 71% no primeiro ano, todo mundo que queria polo correu fazer os seus atos próprios. E depois mais 33%, ou seja, dobramos, não é? Em 2019. Aí, nós fazemos o recorte de grupos educacionais. Os grupos educacionais saltam de 4 para 7,9, ou seja, quase 8 mil novos polos. Mas as IES independentes saltam de 2,7 mil, de 2.718 polos para 8 mil polos. Percebem como a expansão ocorre principalmente nos independentes, ocorre principalmente nos novos empresários da educação superior, focados na modalidade à distância? Diversidade de oferta, gente. Diversidade de oferta, pluralismo de oferta, inovação tecnológica, inteligência. Vejam que é todo um movimento de renovação da educação à distância. Ranking, né, de novos polos, olha só, né, a quantidade de polos que vem surgindo. E aqui a Mercado Edu faz esses dois númerozinhos, a primeira tabelinha aqui, ó. Ingressos em 2019 em polos com data de abertura até 2016, ou seja, polos que já existiam antes do decreto 9057 e antes da portaria 11 de 2017, 647 mil. Ingressos, a tabela ao lado, o quadro ao lado, ingressos em 2019 em polos com data de abertura a partir, olha só, de 2017, 860 mil.
Esse número é muito importante para nós dizermos o seguinte: muito se criticou pelo aumento do número de polos a partir de 17. E eu, desde aquela época, dizia em palestras, em eventos, em discussões, em grupos, olha, a diversificação de polos é a interiorização e é a nova oportunidade para ingressantes que não eram atingidos. Esse número prova que o nosso argumento estava correto, a nossa hipótese estava correta. Tá certo? Eu tenho uma possibilidade muito maior de ingressos de pessoas. As pessoas estão ingressando principalmente nos novos endereços. Isso significa oportunidade de estudar. Isso significa oportunidade de levar a formação profissional de alta qualificação aos lares de todo o Brasil. É aqui que a iniciativa privada mostra que cumpre o seu papel social. Coisa que o nosso Estado, infelizmente, não tem a mesma velocidade, como não tem em nenhum lugar do mundo. Evasão da educação à distância, os desvinculados, aqueles que abandonam os seus estudos, números, né, que vem aqui, números absolutos, na casa dos 800 mil, mas com eu não vejo aqui uma aceleração assintosa, quer dizer, de 17 para 18 é o crescimento da modalidade e depois estabiliza. Se nós pensarmos no crescimento da modalidade de 18 para 19 e vemos um crescimento da expansão de 3 pontos percentuais, é um número excelente. Nós estamos retendo mais os alunos. E aqui não estão os números pós-pandemia. Isso aqui é 19. Aguardem as análises da Santo Júnior e da Mercado Edu a partir da publicação do censo com os dados de 2020. Bom, vamos avançar? Dos desvinculados dos grupos educacionais, olha só, 747 mil em 2019, outros 753 mil em 2018. E olha dos grupos independentes. Olha só, 103, 136. Então vejam, os grupos independentes retêm proporcionalmente um pouco mais. Tá bem? Se vocês fizerem a linha dos gráficos, vocês vão perceber este movimento. É claro que existe a perda. É claro que a perda ela é significativa, como é no setor em geral. Mas é a instituição mais próxima, é a instituição da cidade, é o polo do interior que está mais próximo do atendimento ao aluno e que consegue, de alguma maneira, contribuir para as suas necessidades. Ingressos versus evadidos das novas instituições, total de alunos desvinculados, total de ingressos. Olha só a velocidade que cresce e a velocidade menor, que é o gráficozinho azul. Vocês conseguem ver com a gente aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Azul é desvinculado. A outra corzinha aqui, ó, o lilazinho são os alunos ingressantes. Olha a diferença como esse gráfico abre. Percebem? As IES independentes atendem melhor. Proporcionalmente elas conseguem segurar. Bom, com esses números, nós da Santo Júnior Consultoria e da Mercado Edu, da nossa parceria, abraço para a equipe da Mercado Edu, Leonardo, Velisa, Guilherme, nós conseguimos tentar, mostrar, nós entendemos que conseguimos mostrar para vocês recortes do censo da educação superior pouco explorados, aquilo que pouca gente mostrou. Mais do que isso, esse recorte de IES independentes, de mantenedoras independentes e de grupos consolidadores fazem com que a gente consiga perceber que o Decreto 9057 trouxe sim uma oportunidade de diversificação, de pluralismo, de inovação e de melhor atendimento aos nossos alunos. Tá bem? Essa é a nossa contribuição desse vídeo. Aguardem, logo nós teremos os dados da educação presencial, também numa análise diferente, com recortes inovadores, para trazermos a nossa contribuição. Fiquem bem, fiquem em paz, a pandemia ainda vai passar.